Março Amarelo AIDS é uma campanha consagrada e já está na sua 6ª versão. Desde 2020, a AIDS vem preocupada em trazer para vocês o conhecimento de como os rins se relacionam com o resto do corpo, na saúde e na doença. Já falamos de rins e doenças endócrinas, doenças gastrointestinais, infecciosas e cardiovasculares, sempre amparados por especialistas de altíssimo gabarito e de muita experiência clínica. Se você perdeu estas campanhas, não se preocupe. Lá no nosso canal do YouTube temos todas as aulas na íntegra para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas não vai para lá agora não, fica aqui, porque o último episódio do Março Amarelo 2026 está só começando. Nosso objetivo é que fique fácil para você entender aonde a doença renal começa, como fazer o diagnóstico de uma forma precoce e como usar essas informações para melhorar a sua conduta clínica e, obviamente, a resposta dos seus pacientes. Eu sou a Aline Bauman, médica veterinária, atuante no mercado há 24 anos, especialista em patologia clínica veterinária e gerente médica da AIDS América Latina. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, atuante na nefrologia desde 2008, mas já estou formada há 24 anos. Hoje sou o host do Pet Doccast, o podcast da família multiespécie. Mas agora, neste momento, sou sua host nesse último episódio do Março Amarelo 2026, junto com uma das minhas bestes, Aline Bauman. Que honra, Paty, ter você conosco em mais um Março Amarelo. Esse Março Amarelo 2026 está dividido em 4 episódios. No primeiro episódio, falamos sobre o passo a passo da avaliação renal. No segundo, abordamos o impacto da pancreatite sobre os rins. No terceiro, falamos sobre síndrome cardiorrenal. E hoje falaremos sobre a saúde renal no paciente oncológico. Será que você sabe realmente extrair todas as informações necessárias para a melhor condução do seu caso clínico? Para aprofundar essa discussão, vamos compartilhar um trecho do encontro Expert Meeting, promovido pela AIDS, que reuniu importantes nefrologistas de mais de 20 países da América Latina e o time global médico da AIDS, para debater atualizações e temas avançados em nefrologia e o papel da SDMA. A doutora Rebeca Dabiero é uma importante oncologista americana e hoje nós a traremos com sua visão sobre como o câncer pode afetar a função renal e influenciar nossas decisões clínicas. Se você maneja pacientes oncológicos e quer proteger a função renal de forma estratégica, esse episódio é para você. Acompanhe o Março Amarelo e pergunte aos rins como eles estão. Para começar, a gente vai falar sobre o impacto do câncer sobre os rins. E certamente veio aí na sua cabeça que esse impacto ele vem da toxicidade de alguns quimioterápicos. Mas eu vou te contar, não é só isso não. Para isso, a gente vai chamar então a doutora Rebeca Dabiero para falar para vocês um pouquinho mais sobre como o câncer impacta a função renal e sobre como a quimioterapia impacta a função renal. So, kind of what I want to highlight here before we go into some of the more detailed publications about SDMA and PRMT5 specifically is that just I want to take a few minutes to highlight the impacts of neoplasia on renal function. So I started to introduce the topic, but what we'll highlight are the direct impacts and the indirect impacts. And what I mean by that is the direct impacts, we think about infiltration of the kidneys causing dysfunction. And so we can see that with primary renal tumors in dogs and cats, most commonly carcinomas, lymphomas, and then less commonly sarcomas. And one that I don't have listed here would be nephroblastoma, which is rare but does occur. And then we also have to think about metastatic involvement of the kidneys. So this is a common organ for hematogenous spread due to the high blood flow to the kidneys and those small capillary beds that are present. And so that can lead to dysfunction eventually for patients that develop metastasis as a late component to their solid cancer. The indirect impacts of kidney function that I want to highlight are really just as important, if not more important and more common than those direct impacts, because primary kidney neoplasia is not common.
But we do have to keep in mind we can see chemotherapy-associated toxicities. We can also see paraneoplastic syndromes like hypercalcemia, proteinuria, and hypertension lead to further compromise of renal health. And then we also, again, have to keep in mind obstructive causes with our urothelial carcinoma patients. And then more generally, we can see cachexia and systemic inflammation from our cancers and in our cancer patients contribute to kidney dysfunction. Now we'll highlight the impacts of chemotherapeutics. When we think about chemotherapy, there are several that have toxic effects to the kidneys. A few I've listed here. One is cisplatin. So cisplatin is one of the more nephrotoxic agents we have available. In one statistic, about 30% of humans can actually develop acute renal failure after their first dose of cisplatin. So just to highlight how common it is. In our dog patients in early studies, what was shown is that about 8% of dogs developed toxicity, and it was usually after 2 or 3 doses. Now with cisplatin, we don't use it as commonly, but one of the reasons this is toxic to the kidneys is that it does accumulate inside the renal epithelial cells via a certain transporter called the OCT or OCT2 transporter. So cisplatin actually reaches very high concentrations, up to 5 times higher in the renal epithelial cells compared to in the serum, which is one of the reasons it can be very harmful to the kidneys. So we more often use carboplatin, and carboplatin is less renal toxic. Now with carboplatin, it still can occur, and we have to be careful in patients that have pre-existing kidney impairment. And so the kidneys primarily excrete carboplatin, and what's been shown is up to 70% of the dose will appear in the urine within 24 hours. So its clearance has been directly correlated with creatinine clearance, and in humans, there is a formula that is used to dose their carboplatin based on GFR. So again, highlighting the importance, could SDMA play a role? Doxorubicin is another drug that we commonly use for a lot of different cancers, and we have to be careful in cats because we can see a cumulative nephrotoxicity. Now, in cats treated with doxorubicin, we can see histopath changes in their kidneys. And those changes can include tubular damage and necrosis. We can also see interstitial nephritis, so inflammation. And these changes can lead to that renal dysfunction. Again, it's typically cumulative after several doses, but the severity can vary. In my cat patients on doxorubicin, before every treatment, they would have their renal parameters assessed to check for safety and monitor for signs of toxicity. Finally, I'll touch on Palladia. Now, this is an oral, so it's a pill chemotherapy. That's a small molecule inhibitor. It's primarily available in the United States. And it was approved for treatment of canine mast cell tumor. But it does have efficacy against other cancers, and it also has been studied in cats. Now, I just bring it up because it can cause, in up to 25% of dogs, it can cause kidney problems, mainly proteinuria. And that can range from very mild to nephrotic syndrome. Now, fortunately, this is usually reversible, and so we have to identify it early and stop their therapy if it does occur. It does that by inhibiting the vascular endothelial growth factor pathway, or VEGF pathway for short, and it really leads to injury to the podocytes in the kidneys. And then it can also lead to hypertension-induced glomerular damage.
So just something to be aware of in terms of another drug that can cause toxicity. Paty, quanta coisa pode afetar o rim num paciente oncológico? A doutora Rebeca passou para a gente pontos essenciais que estão além só da toxicidade direta do quimioterápico. Mas eu acho que é importante, até mesmo porque a gente tem muitos veterinários que estão aqui conosco que não são oncologistas, mas que vivem no seu dia a dia a necessidade de tratar pacientes que são oncológicos, até mesmo porque os nossos pacientes estão vivendo mais e a prevalência de processos oncológicos é grande. Então, eu acho que cabe, assim como a gente fez na pancreatite, vamos revisar a patofisiologia com algumas imagens adicionais para que grave na nossa cabeça o porquê este paciente oncológico pode ter uma doença renal secundária. Perfeito, ali. E quando a gente pensa nisso, a gente tem um processo também multifatorial, né, Paty? A gente vai ter aí várias possibilidades que a gente fala, desde um processo, um efeito direto, onde pode ser uma infiltração neoplásica, ou seja, eu tenho um câncer no rim, seja por uma neoplasia primária ou até mesmo uma metástase, e que esse processo pode levar a uma compressão desses néfros ou até mesmo substituição desse tecido renal por um tecido neoplásico. Só que a gente tem que lembrar que o câncer, ele é um processo inflamatório, né, Paty? E assim a gente vai ter aí vários efeitos indiretos que podem acometer essa função renal secundária. E o processo inflamatório é um deles. Então, esse câncer, ele produz aí uma inflamação sistêmica com produção de citocinas inflamatórias, que leva a uma disfunção endotelial, que faz com que essas camadas, né, que revestem os vasos sanguíneos, quando se tem uma disfunção endotelial, elas percam a sua capacidade de se autorregular. E qual que é a implicação que eu tenho com isso? Implicação em impacto do tônus vascular, alteração de permeabilidade, eu posso ter processos procoagulatórios, estímulo de processos inflamatórios consecutivos. Então, a gente vai ter aí todo um processo de estresse oxidativo tubular que vai impactar esse rim em função dessa inflamação sistêmica. Além disso, aqui, Paty, acho que eu vou até pedir para você me ajudar nesse processo, porque a gente tem aí a famosa síndrome paraneoplásica, né, desse paciente, onde ele vai ter aí hipercalcemia, ele pode ter proteinúria secundária, ele pode ter hipertensão. Por que isso acontece nesse paciente? Aline, além da gente entender esses mecanismos, eu acho que aqui cabe uma observação importante, que é a seguinte: mesmo que você remova o tumor primário, ou que você consiga tratar, né, os diversos focos neoplásicos, uma vez que a síndrome paraneoplásica ela se estabelece, a gente não consegue ter remissão da síndrome. Então, eu posso melhorar a condição desse paciente, eu posso obter a cura do câncer, mas as consequências paraneoplásicas são para sempre. Então, nesse sentido, se houver como consequência, né, da paraneoplasia a hipercalcemia, o processo imunomediado, a hipertensão sistêmica, então esse rim continuará sofrendo enquanto a paraneoplasia estiver vigente. Então é muito provável que esse paciente se torne um doente renal crônico e vá gradualmente perdendo função renal ao longo do tempo. A hipercalcemia, ela acontece no paciente com síndrome paraneoplásica porque muitas neoplasias, não todas, mas muitas neoplasias, produzem uma substância química, uma molécula muito semelhante ao paratormônio, o PTH,
E a gente chama de paratormônio-like, né? E essa proteína se comporta como um hormônio, como o PTH, e promove, então, a remoção de cálcio do estoque, que é o osso, para a corrente circulatória. Então, o cálcio aumenta na circulação. Lembrando que todos os fatores de regulação do cálcio são inúmeros bioquímicos e hormonais. Eles estão ali presentes porque o corpo não tem tolerância para variações do cálcio, tanto para mais quanto para menos, na ordem de 5%. Ou seja, se subiu 5% do cálcio ou diminuiu 5% do cálcio, os mecanismos de controle já são ativados, porque esse cálcio interfere com o funcionamento sistêmico. Então, se eu tiver excesso de cálcio, o que o corpo vai fazer? Vai tentar jogar fora esse excesso de cálcio. Joga fora o cálcio por onde? É uma substância hidrossolúvel de baixo peso molecular. Tcharam! É liberado pelo rim. Então, esse excesso de cálcio que vai ser excretado pelos rins pode promover calcificação do tecido renal. Vamos combinar? O que funciona calcificado? Então, a gente vai perdendo função renal em virtude dessa impregnação tecidual do cálcio, né? O depósito de imunocomplexo, via de regra, ele acontece principalmente no glomérulo. Por quê? Porque é onde o sangue passa em maior quantidade, chega em maior fluxo, chega em maior pressão, abundante em quantidade de imunocomplexos, né? Contudo, esse depósito de imunocomplexos não acontece só no glomérulo. Ele pode acontecer também nos túbulos. E esse depósito de imunocomplexo, ou seja, a marcação daquela estrutura, daquele capilar glomerular ou daquele capilar tubular, vai atrair todo o sistema complemento que vai marcar aquela região e dizer assim, leucócitos, venham aqui comer esse pedaço, que esse pedaço tá ruim. Tá estranho. Tá ruim. Nós temos que tirar esse pedaço daqui. E quando comeu esse pedaço, fez um buracão. E o que vai acontecer com essa grande fresta que se formou ali, especialmente no glomérulo, vai deixar passar substâncias preciosíssimas, especialmente as proteínas. Então, esse paciente é um paciente que vai desenvolver, tanto durante o desenvolvimento do câncer, quanto na paraneoplasia já estabelecida, a proteinúria. E a proteinúria vai trazer consequências tubulares, vai acelerar a velocidade de progressão da doença renal, pode chegar a fazer falta na circulação sanguínea. Então, esse paciente vai ser um paciente que ele precisa ser conduzido como um paciente proteinúrico. Se o câncer estiver presente, talvez ainda agudo. Se o câncer estiver presente há muito tempo ou já ser decorrente de um processo paraneoplásico como um proteinúrico crônico. Até porque a proteinúria é um fator de progressão de doença renal. Exatamente, acelera muito a velocidade de progressão de doença renal. E por último, não menos importante, a hipertensão sistêmica. Também acontece por uma disfunção endotelial ligada ao cálcio. Porque lembra que existe os antihipertensivos que são bloqueadores de canal de cálcio? A amlodipina é o principal exemplar, né? Por que essas substâncias elas são antihipertensivas? Porque quando o cálcio entra através do canal de cálcio no endotélio, no tecido que reveste internamente os vasos sanguíneos, ele ativa o processo de vasoconstricção. Então, para haver vasoconstricção, eu preciso de cálcio. Se eu tenho excesso de cálcio, então, nesse paciente, eu terei excesso de vasoconstricção. Então, nesse paciente, eu diminuo a área, mantenho o volume, a pressão sobe. E aí, se eu tenho um fluxo de sangue, uma pressão de sangue determinada chegando ao rim, né? Como eu ligar uma mangueira para irrigar o jardim. Se eu diminuo o espaço, ou seja, eu boto o dedinho na ponta da mangueira, o que vai acontecer? Vai sair com maior pressão. E essa maior pressão, maior velocidade, pode danificar o tecido com o qual esta pressão está tendo contato. Então, eu vou lesionando especialmente o tecido glomerular e abrindo poros.
Quando eu abro poros, eu tenho proteinúria como consequência. Então, eu posso dizer que essa síndrome paraneoplásica vai ter os efeitos do aumento do cálcio, seja ele por calcificação do tecido renal, por promoção da hipertensão por vasoconstrição das arteríolas renais. E não só das arteríolas renais, de todos os vasos, sistemicamente. Porque eu não terei só hipertensão renal, eu tenho hipertensão sistêmica. E também a proteinúria do processo imunomediado glomerular. Então, é um paciente que, como você comentou, mesmo se a gente tiver sucesso no tratamento oncológico, essa síndrome paraneoplásica ainda é um fator importante de progressão e de afecção renal secundária. Exatamente. Além disso, Paty, a doutora Rebeca comentou muito a respeito do efeito e do impacto de drogas quimioterápicas que a gente precisa para o tratamento, porém, se a gente entender que o monitoramento renal e fizer um monitoramento renal desse paciente associado, isso pode nos ajudar na escolha da droga quimioterápica e também no ajuste de dose e frequência que esse quimioterápico vai ser dado. Até porque eu preciso desse paciente vivo, não apenas sem tumor, né? Então, não vou discorrer aqui a respeito dessas drogas, mas a gente sabe que várias drogas quimioterápicas são nefrotóxicas para esse paciente nefropata. Então, monitorar com marcadores de lesão e marcadores de função para entender o impacto não apenas do câncer, mas também da medicação, é um passo importante para que a gente possa monitorar adequadamente esse paciente oncológico. Exatamente. Aline, você comentou agora há pouco que o câncer, ele gera um processo inflamatório. É um corpo estranho, é uma célula estranha, o sistema imune, ele está ali para reagir aos corpos estranhos que adentrem o organismo. Então, o processo inflamatório é uma condição presente sempre. Tanto que não é de estranhar que os protocolos antineoplásicos, eles sempre têm um anti-inflamatório em associação, né? E esta informação abre uma possibilidade de monitoração laboratorial desses pacientes, não é verdade? Com certeza, Paty. E aqui vem a proteína C reativa de novo. Como você falou, o câncer, ele é um estado pró-inflamatório crônico, sistêmico, com alta produção de citocinas inflamatórias, que também leva a um aumento do estresse oxidativo. Esse artigo científico eu gosto bastante porque ele mostra justamente isso, de uma forma laboratorial, que vários tipos de neoplasias estão envolvidas com o aumento de proteína C reativa. Inclusive, grandes centros oncológicos passaram a aderir à proteína C reativa no monitoramento dos pacientes em tratamento com quimioterapia. Por quê? Esse estudo nos trouxe a informação de que se a gente conseguir manter a concentração de proteína C reativa abaixo de 10 miligramas por litro, lembrando que aqui a gente está se referenciando a 10 miligramas por litro, isso está correlacionado com uma redução do PFS. O que é esse fator? É um fator de progressão do tempo de sobrevida, que na prática quer dizer quanto tempo este tratamento instituído conseguiu adiar ou manter a doença oncológica controlada. Ou seja, se eu conseguir manter o processo inflamatório secundário ao câncer controlado, este paciente tem maior chance de sobrevida sem demais impactos sistêmicos. Então, mensurar a proteína C reativa e o uso, como você mesmo falou, eu não sou oncologista, mas o uso de anti-inflamatórios associados tem esta necessidade para que a gente prolongue a sobrevida desses pacientes. Perfeito.
É lindo a gente saber que existem, né, mais opções de monitoramento desses Com pacientes. toda certeza. E se a gente olhar, a proteína C reativa está aumentada em várias neoplasias. Linfomas, leucemias, neoplasias epiteliais, neoplasias mesenquimais, mistas. Então, realmente tem que fazer parte do protocolo para que a gente consiga monitorar essa progressão de doença. E, Paty, eu sei que você tem um caso clínico aí na manga, que você me mostrou, que eu amei esse caso, de verdade, porque eu acho que ele ilustra a necessidade do monitoramento a longo prazo desse paciente e principalmente o impacto dos marcadores para entender a dinâmica do que está acontecendo com esse paciente durante esse tratamento. Exato. Eu vou passar a bola total para você, porque é um caso seu muito querido, Lindo. que é o caso do Ted, um Golden Retriever, que foi para você, porque ele... Opa, perdão, passei aqui um slide, que ele foi para você, porque ele tinha uma queixa de proteinúria, né? Ele estava sendo já tratado com um oncologista, certo? Exato. Conta pra gente dele. Lindíssimo, né, Aline? Porque o oncologista fez a lição de casa bem feitinha, que o nefro apaixona, né? Fez o exame de urina, detectou proteinúria, sabia que isso poderia estar relacionado com o câncer, né? Monitorou essa proteinúria e disse, opa, aqui eu não tive sucesso, preciso de ajuda. Não está, talvez, ligado só ao câncer. Vamos tentar entender de onde isso está vindo com a ajuda do nefro, né? Então, aqui não tinha como não apaixonar pela equipe, pelo paciente e pelo tutor. Uma família lindíssima essa. Então, o Ted, ele era um paciente que veio para o oncologista com prurido numa região específica do corpo. E esse prurido era exatamente na região de um nódulo. Né? Então é óbvio que acende o sinal de alerta e a primeira suspeita sempre será o mastocitoma, né? Esse mastocitoma então foi removido e depois da remoção é que esse paciente veio parar comigo então. Então o que eu tinha de informações no momento que ele chegou para a minha avaliação? Ele tinha um exame pré-operatório do momento do diagnóstico do masto, com creatinina 1,1 miligramas por decilitro, SDMA em 18 microgramas por decilitro. Lembrando que o valor de referência do SDMA é até 14, né, Exato, então um SDMA já aumentado. E uma razão proteína creatinina urinária de 1,1. Aline, aqui é interessante a gente tentar estabelecer uma ligação entre o mastocitoma e a SDMA, né? E aqui sim me preocupou, por quê? Porque o mastocitoma é um tumor, é uma neoplasia de mastócitos. E dentro dos mastócitos a gente sabe que existem grande quantidade de grânulos, de vacúolos contendo histamina. Então, se a manipulação deste tumor, seja pelo próprio paciente, na lambedura, seja a manipulação transcirúrgica, a gente pode ter, sim, um aumento da liberação de histamina. E a histamina provoca vasodilatação e, às vezes, essa intensidade ela é tão grande que pode provocar hipotensão e até desmaio no paciente, né? Então, não é um tumor de pele simples assim. Apesar de ser só uma bolinha pequenininha, né? Um caroço, né? Levou no cura-caroço para tirar o caroço. E era um paciente que já estava com comprometimento renal, provavelmente por causa dessa vasodilatação e por causa dessa redução de pressão de chegada do sangue aos rins. Então, nesse momento, veja que coisa mais linda. Novamente, a hipotensão como mecanismo de lesão. Como mecanismo de lesão. Tá vendo, Aline? Eu falei isso na primeira aula. As pessoas dizem, nossa, é muito difícil descobrir a causa da doença renal. Tatuzão, você não estudou a minha aula ainda. Gente, é fácil, que não existe muito segredo. Ou é hipoperfusão, isquemia, ou é toxina, ou é doença infecciosa. As outras causas são mais raras, deixa que o nefro investiga para você. Mas no nosso dia a dia, ou isquemia, ou é nefrotoxina, ou é doença infecciosa.
né? E aqui sim é uma hipoperfusão renal reduzindo taxa de filtração. Só que como eu já tinha uma proteinúria, a dúvida é, essa proteinúria pré-operatória está vindo de uma paraneoplasia? Está vindo do processo inflamatório intrínseco do câncer? Ou será que esse paciente tem uma SDMA aumentada secundária ao mastro, ou é aumentada porque ele já tem uma doença renal instalada? Ou será que é uma proteinúria de uma doença que já existia, a gente não sabia? E aí, assim, é difícil porque você está me dizendo que essa hipotensão afeta a taxa de filtração glomerular. SDMA é o marcador de taxa de filtração glomerular. Exatamente. Me corrija se meu raciocínio está certo. Você está querendo entrar num racional de que eu preciso investigar se esse é o impacto direto ou indireto da taxa de filtração glomerular. Exatamente. E por isso que monitorar ao longo de um período vai ser importante para eu entender esta dinâmica da taxa de filtração glomerular. Aline, nesse momento aqui, o exame de imagem me dá uma ajuda. Porque o exame de imagem, ele pode trazer para mim sinais de cronicidade no rim. Então, se eu tiver um rim com contornos irregulares, um rim diminuído em relação ao outro, ou os dois reduzidos de tamanho, se eu tiver perda da diferenciação córtico-medular, eu já tenho indícios de cronicidade. Eu não poderia afirmar que isso está vindo agora agudamente, abruptamente, por causa de uma possível vasodilatação e hipotensão, né? Mas se eu tenho um exame de imagem me mostrando uma anatomia renal normal, aí a chance de ser aguda é muito maior. E era o caso do TED. Eu tinha uma anatomia completamente normal, renal, né? A ansiedade diante desse caso, ela foi tão grande que o onco coletou já no pós-operatório imediato os exames de novo para monitoração. E o que foi visto nesse pós-imediato? Uma creatinina de 1,3, ele não repetiu a SDMA nesse momento. E a razão proteína creatinina urinária, olha lá, aumentou 1 ponto praticamente. Meu Deus do céu, essa proteinúria piorou, que coisa horrorosa. Calma, processo inflamatório. Cirurgia é uma agressão, por mais que seja uma agressão planejada, calculada, necessária, é uma agressão. E o processo inflamatório cicatricial, ele se estabelece. Então, é esperado num pós-imediato, e vamos combinar, dependendo da extensão, né, do procedimento cirúrgico, até 30 dias de pós-operatório, ainda em processo inflamatório de resolução e cicatrização. Então, é esperado que essa razão aumente num primeiro momento. O que não pode acontecer é essa razão persistir aumentada depois de 30 dias. É por isso que a gente não pode tomar nenhuma decisão com uma única mensuração de UPC, certo, Paty? Exatamente. Nesse momento aqui, volto a dizer da preocupação do colega, esse paciente foi monitorado em 15 dias, especialmente por causa da preocupação do aumento da SDMA e a necessidade ou planejamento de possíveis outras intervenções. Então, a creatinina em 15 dias estava 1,3, SDMA voltou à normalidade em 8, ou seja, realmente foi pontual, realmente foi agudo. E a razão proteína creatinina urinária reduziu para 0,97. Então, aquele 2, toda aquela magnitude estava ligada ao processo inflamatório pós-operatório. Contudo, não estava normal. Se observa que persiste ainda 0,9. Só que veja, eu tive entre a primeira mensuração e a segunda mensuração, o intervalo muito próximo a 15 dias. O que a literatura fala pra gente? Tem proteinúria? Calma, respira, não é para sair prescrevendo medicação para o paciente com uma única avaliação ou no intervalo muito curto. Porque existem proteínas na urina que vêm de antes do rim, que a gente chama de proteinúria pré-renal, e depois do rim, que a gente chama de proteinúria pós-renal. E esse paciente estava em proteinúria pré-renal clássica. Por que clássica? Porque até 30 dias de pós-operatório eu ainda tenho o processo inflamatório instalado. Então, eu não poderia tomar uma decisão terapêutica baseado naqueles 15 dias. Então, o meu planejamento: 30 dias após o procedimento cirúrgico, a gente repete o exame, ou melhor,
30 dias depois, com mais 15 dias, ou seja, 30 dias depois dessa última avaliação, eu teria certeza da resolução plena do processo inflamatório e aguardaria os 15 dias indicados por literatura. O que a literatura diz para a gente? Quando você tem proteinúria, razão proteína creatinina urinária acima de 0,5, primeiro ponto, avalie se ela persiste. Como que eu avalio se ela persiste? 3 mensurações com intervalo de 15 dias entre elas. Segundo ponto, avalie magnitude. Ou seja, ela persistiu acima do 0,5? Quanto? Ela aumentou? Ela se manteve igual? Né? O que aconteceu? Qual foi o comportamento de magnitude ao longo desse período? Então, qual que foi o protocolo que eu escolhi para esse paciente? Repetir o exame de urina, razão proteína creatinina urinária, em 30 dias e depois em 45. Ou seja, tinha medida de pós-operatório, de 15 dias depois de finalizado o processo de cicatrização e 15 dias depois da segunda tomada. Então, faria o protocolo indicado pela nefro. E sabe o que aconteceu? Quando esse paciente veio com os exames para mim, deu então ali quase 2 meses depois do procedimento cirúrgico, apareceu um novo nódulo. E aí, com o novo nódulo, veio uma novela. E eu já vou entregar todo o pastel para vocês. Eu já quero que vocês vejam o que eu vi nesse paciente ao longo do tempo. Esse paciente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nódulos. 7 recidivas? 7. Isso ao longo de 2017 a 2021. Então, foram 4 anos, 7 nódulos, 7 mastocitomas. E uma vez que eu sei que o câncer leva a proteinúria, o câncer leva a síndrome paraneoplásica com depósito de imunocomplexo e proteinúria, eu precisava monitorar essa doença glomerular para entender a velocidade de progressão e a necessidade de intervenção com outras medidas terapêuticas e até para complicações, como, por exemplo, tá perdendo um monte de proteína na urina, falta no sangue, eu tenho complicações. Começa a aumentar colesterol e eu começo a ter predisposição a outras doenças. A hipertensão pode acontecer, enfim, aumentar a velocidade de progressão de doença renal e uma série de coisas. E o que ficou muito claro nesse paciente, eu quero que vocês observem comigo. No primeiro nódulo, ele tinha 1,1, pós-operatório imediato, 2 de razão, a terceira mensuração 0,9. Quando ele veio para mim, isso já era... Ele fez o segundo, fez o terceiro, ele já estava com 1,65 de razão. No pós-imediato, 1,55. No quarto nódulo, 1,1. No pós-operatório, 0,5. Nesses momentos em que eu estive sempre acima de 0,5, eu entrei com medida terapêutica para redução de proteinúria. E o melhor resultado que eu tive foi esse de 0,5. Eu nunca consegui reduzir abaixo disso. E essa é a expectativa que tem que estar alinhada com as medicações antiproteinúricas. Elas não são capazes de fazer o paciente voltar ao valor de normalidade. No máximo, reduzir 50% da proteinúria inicial. Então, se eu tinha 1,1, eu esperava 0,6. Aqui 0,5 foi fantástico. Se eu esperava 1, se eu tinha 1, eu esperava no máximo 0,5. Então ali, ó, de 1 para 0,6 tá ok. Mas vejam, todos os picos de proteinúria que esse paciente teve estavam relacionados ao aparecimento de novos nódulos. Ou seja, era um processo ativo e inflamatório. Então aqui, eu tinha o comprometimento renal, glomerular? Sim, porque a proteinúria nunca voltou ao normal. Contudo, ele se agravava pelo processo inflamatório da presença do câncer. Olha lá, terceiro nódulo 1,65, quarto nódulo 1,1, quinto nódulo 1 de novo, sexto nódulo 1,5, sétimo nódulo já subiu para 0,95. A proteinúria aqui, Paty, dá para a gente até comentar o seguinte, de que ela foi um marcador de recidiva para você? Aline, muito obrigada por fazer essa pergunta. Sabe por quê? No quarto nódulo e no quinto nódulo, como eu estava monitorando a proteinúria,
Eu pedi o exame, já deixava a requisição com o responsável, ele fazia e trazia o resultado para mim com o paciente, avaliava pressão arterial, exame físico, conversa de qualidade de vida, todas aquelas coisas. E quando eu via que a proteinúria subia, eu dizia para ele, vamos sentar aqui, vamos procurar que tem nódulo? Daí ele, ai, Patrícia, por favor, não, sim. Daí a gente começava. Um golden de 50 quilos, peludo até A alma. e a É que gente realmente, ia, ó, toda vez que teve recidivas, a proteína exatamente. aumentou. E aí, o que acontecia? O que aconteceu no quarto e no quinto nódulo? A gente descobriu dentro do consultório um nódulo novo que o responsável não tinha visto em casa. Como ele pegou, aprendeu a referência, o que esse responsável fazia? Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente cuidadosa, ele via que aumentava, ele mesmo procurava em casa. E aí ele achava, daí ele só me avisava, Patrícia, subiu, tem novo nódulo, tô indo lá para o oncologista. E era assim que a gente acabou mantendo o nosso relacionamento até ali, meados de 2020, quando entrou a pandemia e eu me afastei do atendimento. E aí ele passou a fazer a continuidade com outro nefro. Mas até aqui eu quero mostrar para vocês que a proteinúria, ela traz consequências. Porque a proteinúria, nesse caso aqui, ela vem de uma lesão glomerular. Por causa do mecanismo de lesão do câncer no rim. E o glomérulo é o quê? É o lugar do filtro. Então, o que eu espero de comprometimento para este paciente? Que a função renal de filtração esteja impactada, né? venha se alterar, se não está agora, que venha se alterar ao longo do tempo. Então, o que eu tenho que monitorar? Marcadores de taxa de filtração. Porque a proteinúria vai ser um marcador de lesão. De lesão, exatamente. E aí, em função disso... No local de lesão, esse local é um local de filtração. Uhum. Então, se eu tiver um número de néfrons, um número de glomérulos locais que vão se somando, lesionados... Vai chegar uma hora que eles não vão funcionar bem. Não dão E que aí os conta. respectivos marcadores de função vão estar começar a impactados. aumentar, exatamente. E foi exatamente o que a gente viu nesse paciente. Olha que só, coisa linda. esse gráfico ele mostra o balé da creatinina e da SDMA ao longo do tempo. Então, aquele primeiro momento a gente já conversou, 18 de SDMA, 1,1 de creatinina. Patrícia, por que estava só a SDMA aumentada? Porque provavelmente o impacto da hipoperfusão foi inferior a 75% dos néfrons, ou seja, acometeu menos de 75% dos néfrons, mas mais de 40%. Então, a SDMA foi sensível. Foi mais sensível que a creatinina. E a creatinina não foi, Uhum. pelo número de néfrons comprometidos, Uhum. né? Depois, o que a gente observou? A gente teve um pico de aumento de creatinina, que foi para 2,1, e a SDMA, que foi para 13. O que aconteceu nesse momento? Esse momento foi o momento do terceiro nódulo. Esse terceiro nódulo aqui, perdão, no quarto nódulo. Esse quarto nódulo, ele veio muito inflamado. E esse quarto nódulo degranulou tanto que fez um comprometimento da filtração de mais de 75% dos néfrons. Então, o que eu esperava nesse momento? Uma vez que a creatinina estava comprometida? Que a SDMA também estivesse. E foi exatamente esse o comportamento. E ambas ali me mostrando que aumentaram. O que mais que eu consegui perceber nesse paciente? Ele normalizou a SDMA, reduziu creatinina, chegou a entrar nos valores de referência de novo, 1,2, 1,4, 1,2, 1,1, 1,3, 1,3. E ele se manteve dentro dos valores de normalidade. Contudo, veja a SDMA como ela continuou aumentando progressivamente. E a creatinina, ela se manteve praticamente estável, né, Paty? Então, o que isso aqui significa? Que o dano à taxa de filtração glomerular, ou seja, a quantidade de sangue filtrado no glomérulo, ele reduziu porque eu tive um impacto permanente neste número de glomérulos. Ou seja, eu já não tinha mais só glomérulo comprometido. Eu tive o néfron inteiro e eles morreram
e uma cicatriz ficou no lugar. E uma vez que eu tenho um néfron inteiro morto, eu não tenho mais condições de substituí-lo. Então, a SDMA que permaneceu aumentando, ela veio me dizer o seguinte, o rim já está perdendo função. Ele não está progressivamente. Progressivamente. E mais, permanentemente. Então, a SDMA que me mostrou, sim, que esse paciente já ali, desde meados de 2009, já era um doente renal crônico, já não era mais um paciente só que tinha lesão secundária ao câncer. Era um paciente doente renal crônico que estava evoluindo para doença renal crônica em estágios mais avançados. Olha que interessante, eu parei de acompanhar esse paciente ali em meados de 21, tive ainda algumas informações por contato com esse responsável, né, algum tempo depois, mas depois nós perdemos o contato. E eu soube que esse paciente veio a óbito em 2022. E nesse momento do óbito ele estava com 5 de creatinina. Veja como a proteinúria acelera a velocidade de progressão da doença renal crônica. Então, o que eu espero para um cão com doença renal crônica não proteinúrico, que a gente descobre no estágio 1 para 2, que foi o caso dele, que tinha, né, mecanismos que iam efetivamente fazê-lo progredir, que essa progressão acontecesse em 2 a 4 anos. Para o final, para o estágio terminal. Ele chegou no estágio terminal em 2 anos. E cabe dizer também, né, Paty, que além da proteinúria, o quadro inflamatório sistêmico que o câncer nos traz, o efeito da quimioterapia. Exato. E aqui depois eu fiquei sabendo que ele não teve só o 7º nódulo, ele teve o 8º também. Então, esse paciente certamente permaneceu inflamado durante muitos anos. Muito tempo. Muitos anos. E assim, aqui nos traz a importância de olhar essa creatinina juntamente com o SDMA. Porque se a gente olha a creatinina apenas nessa fase que ela está 1.2, 1.1, 1.3, ela parece estável. Dá a impressão que esse rim não está sofrendo com esse processo. Mas esse paciente, por meio do SDMA, teve a oportunidade de ter sido tratado este impacto renal e talvez postergado esse processo. E aqui, Aline, o que é lindo é que eu consigo dizer quanto de rim eu tenho comprometido. Mais de 40%, menos de 75%. Né? O que esse caso trouxe para a gente de lições? A importância de você monitorar lesões renais em pacientes oncológicos. Esse oncologista, ele foi de um cuidado muito grande. E ainda bem que ele fez isso. A proteinúria serviu como marcador de lesão. Então, a gente já viu o rim sofrendo lá no começo porque eu fiquei atenta à proteinúria. Não só eu, a equipe toda, especialmente o oncologista que encaminhou para mim. Mas não é esse marcador de lesão que eu uso para avaliar uma consequência de quimioterapia. Porque o sítio de lesão do quimioterápico, do fármaco nefrotóxico, é diferente do processo inflamatório. Então, não adianta eu usar a proteinúria como marcador de lesão renal no paciente em quimioterapia. Na quimioterapia, eu tenho que usar a enzimúria, GGT urinária, NAG, cistatina B. Monitorar a própria densidade urinária, que também é uma função tubular intersticial, né? E a partir do momento em que eu percebo que esse dano tubular também acontece à quimioterapia, eu preciso, como na proteinúria, ficar atenta às perdas de função. Porque uma hora a lesão, se acometer um número grande de néfros, vai virar perda de função. Então, o que eu faço? Uso a SDMA como um marcador mais precoce, mais sensível, a densidade urinária como um marcador mais sensível no cão e a creatinina como um marcador mais sensível no gato. Né? Porque no gato aumenta em torno de 60% de lesão. E a densidade perde para 75%, mas para ambos a SDMA é mais precoce, sem dúvida. Lembrar que o câncer tem repercussão sistêmica, especialmente o masto. É um nódulo de pele, gente. Né? A gente brinca com os cura-caroços que tem por aí. Um caroço na pele pode trazer uma repercussão sistêmica tão violenta a ponto de um paciente vir a óbito por hipotensão.
Então, masto não é brincadeira, né? E aqui é claro, evidente, como a saúde renal está conectada com a saúde sistêmica. Então, se esse paciente tem uma enfermidade em qualquer outro lugar, o rim vai estar sofrendo. Ô, Paty, e eu, assim, observando toda a evolução dos exames, eu tirei, assim, algumas conclusões, né? A importância do monitoramento contínuo a longo prazo, entender qual que era o valor de referência do próprio paciente, entender o impacto desses marcadores de lesão e de função. Mas você trouxe aqui uma utilidade importante do SDMA no paciente oncológico. E eu sei que a doutora Rebeca Dabiero, também no evento da IDEX, do Expert Meeting, trouxe esse ponto para discutir a utilidade do SDMA no paciente oncológico. Vamos colocar esse trechinho para o pessoal ter a oportunidade de escutar também o que ela trouxe a respeito disso? Com certeza, perfeito. Now we'll move into the utility of SDMA in our oncology patients. So just to highlight what we've touched on, we have historical biomarkers, and then we also now have SDMA. With our historical biomarkers, they can be impacted by other things. And so BUN, with our blood urea nitrogen, in our cancer patients, if they have gastrointestinal bleeding from either their cancer or their therapy, BUN can be impacted. With creatinine, we can see muscle wasting impact our ability to evaluate creatinine as a kidney biomarker. Other parameters that influence creatinine include their weight, age, and hydration status. With SDMA, I think the advantage in our oncology patients is that because a lot of our patients are older, they have muscle wasting and cachexia, and SDMA is not impacted by those. Additionally, it's not impacted by gastrointestinal bleeding. And a study looked at if diet, really if the patient was fed, if dogs were fed a meal, did that impact their SDMA level both before the meal, they compared it to a preprandial or before the meal value, and to a postprandial value. And SDMA was not impacted in those patients. So again, I think we can just better assess kidney function in our patients using SDMA just based on them being older and also having these other factors that could influence our historical markers. So I think where it can play a role is making sure we have that baseline assessment when they're being worked up for maybe their non-specific signs, or at the time of diagnosis. It's important to obtain that information for these different reasons. Additionally, if those patients go on to receive therapy, it is important to have a baseline assessment prior to therapy. The goal is then to catch trends where we see evidence of kidney toxicity and can help adjust our protocol. And with that, the goal is to improve quality of life and patient outcomes. Now, with monitoring those trends, I think it plays a couple of roles, and these need to be evaluated further. But the goal is to identify renal toxicity early, but also for patients that had kidney involvement of their disease, it may also help us in a more sensitive manner assess for progression of their cancer. And then I think where we are lacking data is that long-term evaluation of these patients after completion of therapy. It's going to be complicated by those patients getting older and having other issues and other causes of kidney disease. Paty, que interessante o uso do SDMA para monitoramento de um paciente oncológico. E me chamou a atenção uma observação que ela fez, que o linfoma especificamente, existem alguns fatores que podem levar a aumento da concentração do SDMA por causas extrarrenais. É um comportamento que a gente não observa em outras neoplasias, mas especificamente no linfoma, sim, ainda existe a necessidade de estudos adicionais para entender exatamente
qual que é a patofisiologia disso, mas sim ele tem uma forte correlação de aumento do SDMA no linfoma. E eu sei, Patrícia Mosco, que você tem um caso onde o SDMA teve correlação com o linfoma. Exatamente. Conta pra gente. Aline, esse caso foi o primeiro caso que eu peguei de uma expressão extra-renal de SDMA tão clara, né? Esse paciente é um paciente muito querido, um felino chamado Minho, já doente renal crônico conhecido. Então, ele fez o acompanhamento da doença renal crônica comigo durante bastante tempo. E durante todo o período de evolução, né, comigo, já quase 2 anos, ele se manteve um doente renal crônico estágio 2, normotenso, não proteinúrico, e a gente conhece a causa da doença renal crônica dele, que foi uma sequela de uma lesão renal aguda provocada por uso de nefrotoxina. Então, ele fez a associação do uso de anti-inflamatório não esteroidal com um antibiótico nefrotóxico. E felizmente, provavelmente por causa da monitoração, das adequações terapêuticas, durante todo esse processo ele permaneceu assintomático. Então eu vou começar a contar para vocês o momento em que isso... assintomático. Isso, falei o contrário? É. Não, então... Assintomático. Assintomático, Tá. Isso mesmo. Então, eu vou contar para vocês o momento em que isso começou a virar, tá? Então, ele... estava vindo comigo para as consultas de acompanhamento e eu, via de regra, faço solicitação dos exames, eles fazem antes, depois a gente faz a avaliação clínica e já dos resultados. E antes desse momento, ele apresentava creatinina de 2, então, apesar de uma creatinina, né, num valor não muito expressivo, maior do que era o normal dele, que era 0,9 antes da lesão renal aguda. E a SDMA de 10. Você tinha o histórico prévio desse SDMA, não? Essa responsável era uma responsável estudante de veterinária. Então, ela sabia da importância tanto dos exames quanto da documentação desses resultados. Então, ela trouxe para mim todos esses dados. O que a gente teve nesse momento, nesse dia dele de reavaliação? Uma creatinina matematicamente igual à anterior, de 2,1, mas uma super expressão da SDMA. SDMA 58. Até ela acaba não sendo relativamente proporcional. Esse incremento do SDMA não se teve um incremento proporcional da creatinina, né, Paty? Aline, é bem bacana a gente falar sobre isso, porque uma orientação da IRIS é que quando a creatinina e a SDMA não conversam, que a SDMA é ligeiramente superior à creatinina, que você deve estadiar esse paciente no estágio à frente, né? E conduzi-lo como um paciente num estágio avançado. Então, se eu fosse usar esse conceito ao pé da letra, eu conduziria ele não como um estágio 2, mas como um estágio 3 de doença renal crônica. Só que a gente tem que ter muita atenção aos pequenos detalhes. O que a IRIS fala? Se houver uma discrepância discreta. Aqui a discrepância não é discreta. Um SDMA de 58 num felino seria compatível com o estágio terminal. Não é o 2 para o 3, é o 2 para o final do 4, né? Então tá muito discrepante. E na conversa com a responsável, o que ela trouxe de queixa? Perda de peso e episódios intermitentes de fezes amolecidas. Chegava a ser diarreica líquida, mas as fezes não com aspecto normal, né? Ela me trouxe também um resultado de ultrassom. Eu não consegui as imagens desse exame específico dele, mas eu trouxe uma imagem de livro para ilustrar os achados e a descrição do laudo do Minho. Então, o que esse laudo mostrava para a gente? Perda da estratificação das paredes intestinais, e sabe que isso hoje é belíssimo, né? Porque a gente tem, felizmente, no Brasil, ultrassonografistas de altíssimo gabarito que têm esse cuidado de avaliar todas as camadas, mensurar a espessura, falar de ecogenicidade, de proporção. Então, é muito difícil a gente pegar um laudo em que o ultrassonografista não seja criterioso, cuidadoso a esse ponto, né? Muito difícil. Então, esse paciente, ele veio com já uma redução da estratificação das camadas do intestino com o espessamento da parede muscular.
E aí, dentre os diagnósticos diferenciais para essa alteração, estariam linfoma alimentar e a enteropatia crônica. Então, qual é o meu papel nesse momento enquanto nefro? Poxa vida, eu preciso fazer o diferencial, um processo inflamatório extrarrenal sintomático. Eu sei que todo processo inflamatório sobrecarrega a função renal. Então, quanto desse aumento da SDMA é de sobrecarga renal, quanto pode ser o outro motivo? Ou será que só essa alteração intestinal já é suficiente para justificar todo esse aumento, né? E aí nós encaminhamos ele, de fato, para avaliação com gastroenterologista. E o que esse gastroenterologista fez nesse momento? Ele fez o que todo bom clínico faria. Indicou a realização de biópsia intestinal para a histopatologia, para realmente fazer o diagnóstico diferencial. E olha que interessante. Esse felino, depois que ele começou a quimioterapia, né, porque foi observado o linfoma, depois da primeira sessão de químio, o SDMA de 58 voltou para 10. Nossa. Então, o que esse resultado trouxe para mim? E, na verdade, como eu já tinha essa informação e que existem causas extrarrenais de produção de SDMA, quando eu encaminhei para o gastro, eu comentei sobre minha preocupação com linfoma por causa dessa superexpressão da SDMA, né? E aqui veio a confirmação. Então, de fato, toda aquela parcela nada tinha de piora de função renal, de sobrecarga renal neste momento, né? A ponto de incrementar a perda funcional. Mas era tudo produção extrarrenal de SDMA. Que foi exatamente o que a doutora Rebeca falou pra gente, né? Então, o que a gente aprende com o caso do Minho, que eu achei brilhante? Quando a gente pega creatinina e SDMA discrepantes, a gente tem que sair daquele lugar do SDMA não funciona, né? Que a gente escutou isso durante muitos anos, e tentar entender por que essa molécula está mais alta ou está mais baixa. Hoje, a luz da ciência já nos traz informações muito mais confiáveis do que tínhamos há poucos anos atrás e que nos trazem justificativas muito claras dessas discrepâncias. Então, quando esse aumento do SDMA ele é muito importante, a gente precisa considerar o diagnóstico diferencial de linfoma, sobretudo em felinos, né? Quando esse SDMA faz esse aumento, não tem como não palpitar o coração pensando em linfoma, né? E todo paciente que ele é um doente renal crônico, a gente não pode condená-lo a morrer de doença renal crônica. E eu sempre falo isso para os meus clientes. E é uma frase que tem um efeito muito importante nas famílias e nos responsáveis, que é o seguinte: o paciente pode ser portador de uma doença crônica, ele pode ter uma doença crônica, mas ele não pode parecer um doente. Ter é diferente de parecer. E se esse gato não parece um doente renal crônico, e a minha brincadeira com os responsáveis é assim, se você olhar pro teu gato em casa, pro teu cão em casa e dizer assim, nossa, Patrícia é louca, ele não tem doença, né? Então eu atingi meu objetivo. Então pode me ligar e me chamar de louca, porque tá tudo bem. E eu recebo várias mensagens, tá? Patrícia, você é louca! É aí que eu ganho, né, a estrelinha, porque aí eu fico feliz. Então, não é porque esse paciente tem doença crônica que a gente vai condená-lo a morrer disso. Mesmo o doente renal crônico pode agudizar a doença renal crônica ou pode ter outras doenças. Então, se eu ficasse presa no conceito de que a diarreia intermitente, as fezes amolecidas intermitentes poderiam ser secundárias à uremia, eu não teria feito ultrassom de controle. Eu não me preocuparia com a possibilidade de explicações extrarrenais para o aumento da SDMA.
Porque eu entenderia que diminuiu a taxa de filtração, o paciente está com intoxicação urêmica e está fazendo manifestação clínica gastrointestinal. E eu perderia a oportunidade de tratar esse paciente. Então, não condene ele, continue investigando, porque como o rim sofre consequências sistêmicas, é muito importante que nós estejamos atentos a qualquer variação clínica ou laboratorial desse paciente, a possibilidade de uma outra enfermidade sistêmica estar sobrecarregando os rins nesse momento. Então é lindíssimo, né? Aprender tudo isso na prática, aprender isso com todos os nossos pacientes, né? Paty, adorei esse caso. Só que eu queria puxar mais um ponto, que é um ponto de dúvida que normalmente a gente recebe. Quando a gente fala de causas extra-renais, a gente tem que resgatar um conceito, né? Porque o SDMA, ele é um marcador de taxa de filtração glomerular, que ele pode estar afetado, a taxa de filtração glomerular pode estar afetada por uma causa renal, porque o rim não funciona bem, ou por algum impacto extra-renal que esteja impactando a taxa de filtração glomerular, como, por exemplo, uma hipovolemia, um paciente desidratado, por qualquer razão que está impactando a taxa de filtração glomerular. E neste caso do linfoma, que é até o momento onde a gente sabe que existe uma causa extra-renal sem impacto da taxa de filtração glomerular, existe a possibilidade, ainda está sendo estudado, de que esta neoplasia específica, não todas as neoplasias, mas esta neoplasia específica, tenha uma superexpressão de uma enzima chamada MRMT5. PRMT5. Ixi, falei tudo errado. Não tem problema. Vamos eu corrigir. também tenho dificuldade. PRMT5, que ela é super expressa no linfoma e esta enzima atua na metilação da arginina, Aline, formando mais SDMA. Essa pontuação tua é brilhante, sabe por quê? Porque a SDMA é uma molécula que nós estamos acostumados a ligar diretamente com taxa de filtração. Reduz filtração, reduz taxa de filtração, eleva SDMA, creatinina, ureia na circulação, na dependência do quanto, né, a filtração foi comprometida. E aqui surge, como você disse, a única comprovação científica que temos de uma produção extra-renal exclusivamente de SDMA. Sem interferência da taxa de filtração. Sem alterar a taxa de filtração. Então, isso precisa ficar claro, né? Muitas informações eu tenho certeza que vão surgir ainda a respeito da SDMA, mas o que a gente tem de comprovação científica até o momento, né? E que é exatamente o que o Minho mostra do caso dele, na evolução dele, é justamente essa produção extra-renal da SDMA ligada ao linfoma. Porque especificamente este tipo de câncer, e não é todo câncer, é este tipo de câncer, induz a síntese dessa proteína, que é uma enzima que promove a metilação da arginina, ou seja, coloca lá um metil, 2-metil na molécula de arginina, dimetilou a arginina, transformou em SDMA. Então, é muito importante se pontuar. E o que de fato, Paty, ele traz um valor diagnóstico gigantesco. Porque, de qualquer forma, o que te chamou a atenção? Um aumento considerável de SDMA, o que talvez eu esperaria... acredito que estava 58, não me lembro. 58. O valor do SDMA, talvez eu esperaria, se esse paciente fosse renal primário, eu esperaria talvez uma creatinina de 4, 5, ou talvez até superior a isso. E essa creatinina não estava proporcionalmente aumentada com a concentração de SDMA. Então, nesse ponto, ele me trouxe o benefício de acender a luz para essa neoplasia. Aline, e é muito bacana a gente perceber que a gente tem que estar atento a essas magnitudes, né? No começo do caso dele, eu ainda falei, se você tem uma discreta discrepância, então uma creatinina jogando esse teu paciente para um estágio 3 final, e a SDMA está no estágio 4, talvez eu não pensasse em linfoma, especialmente se eu não tivesse alterações gastrointestinais no ultrassom.
Mas não, né? A creatinina estava me mostrando um 2 inicial para uma SDMA de 4 final. Isso. A discrepância tem uma amplitude gigantesca. Então, a gente precisa interpretar sempre, como a IDEXX sempre prega, a creatinina e a SDMA pareadas. Uhum. Porque aí sim tem um valor diagnóstico potencializado. É isso. É isso. Perfeito. Lindo, Paty, lindo. Muito obrigada, Paty, pelo caso. Brilhantemente, a gente está aí encerrando o nosso último capítulo, né? Agradecemos a presença de todos os comentários e interações. Perdeu alguma parte? Quer ver de novo? Vai lá no canal do YouTube. Já esta mesma aula estará lá para você rever. Este foi o 4º episódio do Março Amarelo IDEXX 2026, uma campanha memorável, sempre trazendo para você o melhor da ciência com exemplos e aplicabilidade clínica. Depois dessa linda campanha, pode ficar ansioso para o ano que vem, porque certamente a IDEXX estará aqui com uma campanha Março Amarelo que vai transformar você. E não esqueça, pergunte aos rins, onde começa a saúde renal? Medicina veterinária é sobre diagnóstico completo e precoce. Com a IDEXX, a sua clínica pode realizar um check-up 360 em poucos minutos. Com a IDEXX, você tem teste rápido SNAP, hemograma no ProCyte One, um perfil bioquímico amplo, incluindo o SDMA no Catalyst One. E agora, concluímos a urinálise com o A e com o nosso mais novo SediVue DX. E sabe o que é ainda melhor? Todos esses resultados ficaram prontos em menos de 15 minutos. Viu só como é rápido obter o diagnóstico 360 do seu paciente ainda durante a consulta? Agora com os resultados em mãos, pronto para você fechar o diagnóstico do seu paciente sem complicação, eficiente e no momento que você precisa.
Iniciamos a execução a partir de sua IDEXX Vet Lab Station. Todas as informações do paciente são rapidamente capturadas e o sistema logo está pronto para execução. Uma vez que você clicou em executar na Vet Lab Station, o SediVue move automaticamente um dos cartuchos para a janela de pipetagem. Misture a amostra e injete no cartucho, utilizando a pipeta fornecida. Toque em executar. Enquanto o SediVue está em funcionamento, você pode preparar a tira de química urinária. Carregue no analisador UA e pressione iniciar. O analisador UA documentará seus resultados após 80 segundos. Vamos ver o que está acontecendo dentro do SediVue. Uma vez que uma amostra é injetada no cartucho, ela se move de volta para a centrífuga a bordo e gira suavemente a apenas 260 Gs, o que preserva o sedimento. Após apenas 30 segundos de centrifugação, você pode ver que o sedimento formou uma monocamada no fundo do cartucho e está pronto para capturar imagens. O sistema captura 70 imagens, que é equivalente a mais de 45 campos de visão de alta potência. Cada imagem é autofocada com ajuste de contraste. Como visto aqui, a tecnologia de rede neural convolucional identifica os elementos formados e, em seguida, prioriza as imagens mais relevantes para a sua revisão. Após o SediVue concluir a análise, o cartucho é descartado. Enquanto o SediVue analisa sua amostra, você pode realizar seu exame físico e medir a gravidade específica usando um refratômetro. O software Vet Lab Station permite que você adicione os achados do exame físico ao prontuário do paciente, para que todos os resultados da sua urinálise completa fiquem registrados em um só lugar. Você pode visualizar os resultados no Vet Lab Station, incluindo as imagens capturadas pelo SediVue. Também é possível adicionar rótulos às imagens, ampliar a visualização ou inverter o contraste. E, finalmente, todos os resultados podem ser vistos em um relatório integrado e compartilhado com seus clientes.